tive muito pouca experiência, né, em projetos, em logística e tudo mais. Só que assim, essa questão da logística é um item core aí, né, que é do mercado, né, muito importante. Dá um diferencial competitivo até para o país que trabalha bem. Como que você vê aí a atuação, a importância da tecnologia dentro da logística? A logística está passando por um processo tipo do mercado financeiro, né? Que você tem a fintech, health tech, o do logística é o que? Logtech, supply tech, eu não sei. Fala um pouco Eu não sei qual que é a terminologia. Como Tem que um o pessoal conceito fala? chamado Logitech, né? Existe? Dessa tecnologia, mas assim, muito em ferramentas para otimização. Porque você fala, o banco digitalizou o dinheiro, né? Isso é verdade. Dinheiro, papel mesmo. Eu sou um que tem um. Não me lembro a última vez que eu peguei uma nota assim na mão de alguém. Eu uso muito do eletrônico. É isso, cara. Também. Então, assim, o banco, eles fizeram um processo, e o Brasil é líder nisso, né? E digitalizou mesmo. Você tem um processo hoje é digital. É uma transferência de créditos virtuais. Você não vê aquela espécie, né, aquele dinheiro, né, na carteira. A logística não, nós ainda temos o meio físico, né? O transporte, né? Se você pensar a raiz da logística, eu vou sentar, logística é maior, né? O conjunto, né? Vou falar em transporte para simplificar um pouco melhor, é o ato de levar algo do ponto A até o ponto B. Se o cara for florear mais, ele tá tentando melhorar a coisa, né? Botar acessórios. Mas cara, aqui ó, uma lata de refrigerante eu preciso levar da fábrica até o ponto de venda. Ou então, até agora, tem a possibilidade de levar direto ao consumidor final, né? E aí, o transportar ainda é físico. Pô, você pode botar a tecnologia que você for para otimizar. Enquanto a gente não descobrir como é que funciona a Enterprise e pedir para a Spock desmaterializar essa lata aqui materializada em casa, até lá a gente vai pegar um veículo, um carro, uma moto, uma bicicleta, alguém vai pegar e vai levar. A tecnologia vem o quê? Para otimizar. Porque ainda mais no país também do Brasil, você mover grandes operações, você pega Mercado Livre, Amazon, a própria Magazine Luiza, esses grandes volumes e outra coisa, multiponto, né? Vários CDs, vários pontos de embarque para vários pontos de destino. Isso traz uma complexidade gigantesca. Existem até modelos computacionais que não são precisos. São seus heurísticas, etc. Né? Isso, porque você nem consegue chegar numa equação. Você aceita um erro, é isso? Não, você não tem um resultado ótimo. Não existe o ótimo. Você aceita uma condição e executa. Não, você chega num ponto que ele está otimizado. Porque dali você vai gastar tanto processamento para ganhar 0,01% que o custo de processamento já não paga. E o tempo, né? Você fala assim, roteirização. Pô, você tem a carga, você tem que planejar ela. Se o algoritmo demorar muitas horas, ou demorasse, por exemplo, um dia, eu entreguei atrasado. Já entregou. Eu otimizei, mas o prazo eu perdi. Então não resolveu, você não resolveu, não é uma solução viável. Então eu tenho que ter um equilíbrio para isso. Então a tecnologia vem para quê? Informação em tempo real. Isso era um problema. Isso é um tema importantíssimo. Cara, isso há 10, 15 anos atrás era um problema comum. Era uma coisa meio de fé. Você embarcava a carga e tinha fé que ela chegava no destino no prazo combinado. E se não, o cara tinha explicação. Quebrou o carro, furou o pneu, choveu, fez sol, fez vento. Eu falei, cara, mas choveu desde sempre, né? Choveu foi problema desde a Arca de Noé. Há muito tempo que chuva forte dá problema. E a gente vai falar que não entregou porque choveu. É isso, tirando a piada aqui. Então, assim, mas é isso, nós tínhamos uma informação. Hoje, você compra sei lá. É inacreditável, um par de meia, cara, no Mercado Livre, cara. O cara vai entregar na sexta-feira, vai entregar. Ou seja, a marca tem uma confiança, a tecnologia, os controles, o processo, você tem um tracking, uma informação em tempo real. Então, essa experiência que a tecnologia traz, eu acho que é essa. Desde a compra, mas no caso da logística, especialmente, como é que eu pego o produto certo, no prazo certo, no custo certo para o cliente. Então, porque eu tenho um serviço de excelência, mas também num custo que não adianta ser mais caro do que o frete, que é o quebro. E aí não vai ter eu aqui para fazer a excelência na semana que vem, no mês que vem. Então, a tecnologia vem muito para você escalar processos de excelência de tecnologia, esses processos físicos, eu entendo que essa soma, bons processos, com boas tecnologias e pessoas bem treinadas, que a gente faz o tripé mágico, né? Tecnologia, pessoas e processos, esse tripé aqui, especialmente com o apoio de tecnologia, você consegue escalar muito bem, manter um custo competitivo e oferecer uma experiência de excelência para o seu cliente. Você comentou que, assim, mais ou menos, né, a gente está falando um pouquinho, mas também tem tem a timeline ali da sua carreira. Sim. Você comentou que você, numa outra posição, você já estava como um gestor, né?
coordenando pessoas, já como gestor, ficou 4 anos e tal. Imagino que você já começa a ter uma grande... Até você comentou, né, da tecnologia, pessoas e processos. Você começa a ter uma questão muito forte de liderança. Como você se viu aí nesse momento aí de virada de chave para ser né, que pelo que entendi aconteceu bastante cedo, mas de ser, pô, sou um técnico, respondo, faça a coisa acontecer. Fui reconhecido como como uma função de liderança, porque às vezes a liderança tem aqui no dia a dia, né? Sim. Mas como que foi a transição para você? Você sentiu que você estava preparado? Deu bug na cabeça? Precisou aprender com as porradas? Como que foi? Um pouco de tudo. Porque assim, realmente, eu estava na casa assim, de 21, 22 anos, né? E a questão foi essa. Falou assim, a própria experiência, né? Falou, Manuel, pô, tá funcionando muito bem, a gente precisa escalar isso, né? Traz pessoas para trabalhar com você, pega a parte do time. Falei, cara, como é que a gente amplia isso? E era assim, era muito mais, talvez, multiplicar essa liderança, não era uma liderança tão formal assim. Que a empresa é uma empresa pequena nesse caso, né? E aí eu comecei a liderar um time, até pessoas mais velhas que eu, etc. Mas assim, respeito, trabalho, ainda como uma visão mais simples, né? E eu me espelhava muito no líder, do próprio fundador, né? Que ele dividia muito a visão dele de negócio. Era um cara que ele engajava muito bem pessoas. Eu percebi o valor que ele conseguia, mesmo ele não era um cara técnico, ele era contador, mas conhecia do sistema, conhecia muito da usabilidade do sistema. Não sabia escrever uma linha em COBOL, nada. Mas ele sabia o que precisava ser feito, conseguia transmitir para o time e conseguia mobilizar que as coisas acontecessem. Eu falei, inicialmente seguir essa mesma linha, né? À medida, claro, que eu fui caminhando, na época da Mucambo, por exemplo, eu tive algumas experiências de líderes que eu aprendi muito com eles. Até mesmo quando eu errava, de me chamar para conversar, de ler, por exemplo. Ler a pessoa. Eu não tinha essa habilidade. Até pelo lado técnico, a gente que é de exatas, né? É muito bit, bytes, dado, relatório, tipo, beleza, número vamos, que tá ali. né? Beleza, vamos olhar para frente, né? Mas, pô, e como é que o cara tá? Tá bem, não tá? Dando um exemplo, uma vez era um argentino, até infelizmente já faleceu há alguns anos, chamava Daniel Luque. E eu tô um dia trabalhando, implantando o RP, na Mucambo, né? Aquela confusão toda. Aí tô na sala de reunião, assim, a porta tava aberta, eu deixava sempre aberta, que sempre alguém tinha tirar uma dúvida, né? Mas tava naquele dia assim, meio com o farol mais baixo, né? Aí ele passou, fechou a porta assim. Manuel, tem um tempinho? Tem um minuto? Claro, né? Tem. Meteu a mão no meu notebook assim, tá, fechou a tampa. O que é que houve? Aí aquela da bug, né? O que é que houve? Como? Não, você tá diferente hoje. Você conversa mais, você tá assim, você tá triste. Ah, não é muita coisa. Não, é o sistema, é o projeto. Tá tudo bem, mano. A gente confia em você. Tá tudo certo. Mano, a vida não são só dias bons, nem só dias ruins. A gente tem dia difícil, tem momento difícil. Se tá muito difícil, pede ajuda. Chama a mim, ao Felício, que é seu diretor. Conversa com as pessoas, divide e tudo mais. Né? E se não, cara, dá tempo ao tempo. Você tá fazendo o trabalho certo? Você tá confiando no trabalho que você tá fazendo? Então, cara, vai dar certo. Fica tranquilo, não traz essa carga para cima de você. Então eu falei, cara, como é que o cara passando no corredor olhou para minha cara e leu isso? Aquilo me chamou a atenção. Ele se deu o tempo para poder... Ele se deu tempo, e ele deu o tempo dele para bater um papo, ficou ali conversando comigo. Deu tempo para perceber e deu tempo para falar, agora que eu percebi. Porque às vezes você pode perceber e ignorar. Isso. E aí ele aproveitou, não, vem cá, vem tomar um café na minha sala. Foi para a sala dele. Eu sei que de propósito ele puxou um assunto nada a ver, começou a falar de outra coisa, de uma mudança que ele quer fazer. Aí falou da Argentina, pô, lembra, inclusive, na Argentina vai ter que fazer isso. Aí deu aquela meia hora assim de desfocada. Aí falou, beleza, agora eu vou entrar na reunião, obrigado pela companhia no café. Pronto, eu voltei. Aí quando eu abri o notebook, cara, sabe aquele olhar já mudou? E a gente tem esse tempo com o time também de perceber as pessoas que muitas vezes, cara, o que precisa desenvolver lá, a task, ou uma atividade, ou uma entrega, etc. Mas como é que as pessoas estão, cara? Porque faz parte do gestor olhar a pessoa também, olhar o time como time, né? E apoiar, criar essa relação. Não estou dizendo ser pai, passar a mão, botar no colo ali, aceitar tudo. Mas ter empatia com pessoas. Eu acho que a gente precisa ali tratar, por mais que a gente viva com tecnologia, a gente corre esse risco, né, de querer digitalizar o processo. Todo mundo é uma pessoa que está num card. Não, cara, não é uma pessoa que está no card, é uma pessoa.
O CAD é uma tarefa que ele está fazendo, né? Então a gente ter essa habilidade e de dar feedbacks trazer, e ouvir também feedback, que tem um problema da liderança, né? Você vai subindo, você tem poucas acima de você e muitas abaixo. Sendo que o time embaixo tem muita percepção da realidade. Tem muito detalhe que não chega na liderança. Mas se você não sabe ouvir, você continua tomando decisão com base no que você percebe, com os olhos, o que você toca. Eu estou numa corporação gigantesca, com mais de 52 empresas, de 10 segmentos diferentes. Então eu tenho que ter um time forte e temos que criar uma confiança de troca. Isso você vai aprendendo, porque realmente, infelizmente, na faculdade de tecnologia de exatas, nem tem matéria sobre isso, né? Então, eventos, eu sempre gostei de participar de eventos que falam de liderança, de desenvolvimento. Trabalhei, tive alguns coaches, tive trabalhos de mentoria com algumas pessoas, formais e informais, para habilitar, para criar essas habilidades também, porque são importantes para a gente, de fato, construir e liderar a equipe de alto desempenho. Quantas pessoas tem só para uma referência assim, né? Quantas pessoas tem numa empresa? No meu time, até aí nós somos 93 próprios, mais uns 35 terceiros. Ou seja, a gente está falando de uma grande empresa, né? Se olhar a classificação do Brasil, é uma grande empresa, né? Dentro de um grande grupo. E com uma responsabilidade de um orçamento que supera 100 milhões. Isso. E como é que fica então, assim, o orçamento? E aí eu falo, não é um orçamento, não é uma autorização de gasto, é uma responsabilidade, que é o que eu falo com o meu time. Orçamento não é pré-autorização. Você pode ter um CFO só da tua área, né? Em tese, você tem que ter um PMO lá. Sim. Não, tem uma área de governança. Tem uma controladoria, que eu montei quase como uma controladoria dentro da própria TI. Não, né? Nesse nível você precisa ter eu tenho uma DRE própria, até pela minha experiência de RP, eu tenho uma visão, eu tenho um painel de BI com a visão eu tenho meus indicadores de performance da TI e tenho um indicador financeiro da TI também. E legal que eu não estava esperando que a gente entrar nessa temática. E assim, a gente sabe que por vezes, mostrar o resultado de algumas coisas de TI é um pouco complicado, né? Você tem algumas coisas que são estruturais ou estruturantes, né? Que é aquilo que você também consegue demonstrar que você vai, ao longo do tempo, uma exposição de risco e tudo mais. Mas também existe um pouco do intangível. Tem a questão daquilo que é o orçamento que é emprestado de uma área de negócio, né? Que é assim, o negócio fala, tá bom, vou pôr, depois... Enfim, aí tem modelos de gestão disso. Como que fica essa questão como que você enxerga, né? Mais do que como fica. Como que você enxerga essa questão dessa comunicação e que vantagem que você teve quando você implementou essa governança com a controladoria? Porque não é comum, né? Por vezes você tem a controladoria, mas você não tem a governança. E por vezes você chama a controladoria de governança. Acho que pelo que você colocou, é um pouco, eu acho, assim, né? É um pouco, eu acredito, é um pouquinho mais amplo. Como é que você colocou isso? Como que você comunica esses resultados da tecnologia? Porque se você for olhar lá no DRE da empresa, lá no PNL, lá, cara, a linha tech é menos, né? Você não produz nada para a empresa, você não tem um produto, você não tem receita. Eu tenho uma fonte de receita diretamente atrelada a TI. Como que é isso aí para quem está em casa, ou que é um CEO que está começando, sei lá, ou que está numa empresa que talvez seja um pouco menor, não tenha tanta... seja algo mais caseiro, né? Pô, 52 empresas você falou no grupo. Então, como é que você brinca com isso aí? Como é? Então... Desculpa ter me alongado um pouco, cara. É porque é um cenário... É um cenário grande, né? Importante, assim. Tem 3, 4 temas aí. Meu organograma é diferente. Eu tenho 2 áreas de sistemas diferentes, entendeu? Uma para transporte e logística, que é um mundo dentro do nosso grupo. E tem uma outra que cuida dos sistemas corporativos, industriais, etc. Você isolou da complexidade. E fora, a nível de coordenação, isso é mais detalhado ainda, né? Então, tem um nível de coordenações ainda mais amplos por área de negócio. Então, é uma equipe robusta, até por isso. Você vê, próprio terceiro, para a gente ter especializações de terceiros, que a equipe própria olha muito mais o negócio, a política, a governança, né? E o futuro, não, a construção de projetos, etc. Olha bastante. E muita sustentação fica com os terceiros. Que curioso. A sustentação, ok, entendi. A gente com parceiros, ou mais parceiros muito próximos mesmo. Naquele largado também, fiz um contrato e o contrato anda por si só. Tem medição, tem performance, tem métricas atreladas ao contrato, então a gestão dos fornecedores estratégicos dentro da TI muito próxima, com reunião mensal, de acompanhamento. Mas nesse ponto, começa
Claudio, em primeiro lugar, com uma proximidade com a área de negócio. Cara, TI dentro da sala de TI do CPD lá, vamos falar, para dar uma visão de passado, cara, não funciona mais. Porque você falou, o que a gente falou, o negócio, muitas vezes, em alguns processos, ele precisa, a TI pode nem ser a forma de entrega digital, mas o negócio precisa, para conseguir operar um transporte, por exemplo, uma série de coisas, precisa de todo um processo de tecnologia apoiando ele ali, sustentando o negócio. E se você não consegue estabelecer uma boa conversa, você não consegue ter uma troca. Porque ele tem demandas, tem problemas, aí você também tem coisas para trocar, para comentar, para sugerir melhorias. Então, quando você está ali próximo, você gera uma relação de confiança, o cara sabe claramente o que você está fazendo, e você também sabe o que ele está fazendo, o que ele está precisando. Ou seja, facilita um pouco essa comunicação e governança. E aí, o que não é tanto baseado em reporte e isso, em apresentação. Você está vivenciando já. Manuel, não existe chamado? Mentira. É o chamado. O chamado é o como. É evidência de algo que... Ok. Mas o porquê? Lá do Simon Sinek, Golden Circle, né? Por que a gente está fazendo aquilo, né? Onde é que eu quero chegar com aquilo, né? Porque às vezes a gente foca muito na execução. Mas para uma execução clara, tem que ter uma boa estratégia, um bom alinhamento. Então, essa troca é muito importante. Primeiro, para dar clareza, ele é seu cliente. Então, as áreas de negócio eu trato como cliente. Então, eu dou clareza para ele, transparência, numa conversa honesta. Cara, tô com um problema, cara. Vou ter que atrasar essa entrega um pouco, por isso e por isso e por isso. Então, quando você mostra até de forma transparente, o cara fala, eu entendi. Pô, a gente previu um cenário, se mostrou mais desafiador, vou precisar de mais 2 semanas, a gente combina ali, faz um acordo, avisa com antecedência, mas ele fala, não, esse cara está controlando, ele não está me empurrando, ele está controlando, e tem vezes que eu entrego antes. Então, assim, esse contato diário, essa transparência, a gente está presente, está próximo, é muito importante. É, porque tem eu brinco, né, que 99,9999% dos projetos aí de uma empresa acaba envolvendo tecnologia hoje em dia, né? O que não envolveu precisa avisar a pessoa lá para pelo menos perguntar se não precisa envolver. A tecnologia vai chegar atrasada, mas uma hora vai cair no colo da TI e a TI vai ficar devendo. Nesse cenário, eu falo, tem o Flood ali, né? Então vem muita demanda, né? Muita organização. Para fazer esse equilíbrio, vamos dizer assim, esse atendimento, essa área de negócio, você contou um pouquinho aí do segredo, mas fisicamente você acredita que precisa, por exemplo, eu vou falar um infiltrado, né? Você coloca um infiltrado lá dentro de cada área de negócio, ou ainda mais um modelo do tipo, ok, quando vocês precisarem, falem comigo, ou como que é? Começa a já ser mais permeável isso? Você tem ideia? Não é nem o infiltrado sou eu. Por exemplo, uma vez ao mês eu passo um dia dentro da operação. Aqui mesmo, São Bernardo, eu cheguei na terça de manhã, passei o dia lá, a terça de tarde estava aqui operacional. Já vai alguém embora, já vai a campo, né? Que fica diretor, VP, então vou almoçar com eles. A gente tem um almoço uma vez por semana, vou almoçar com a turma toda. Aí você já pega. Não, e aí eu pego, eu falo, eu cobro. Porque eventualmente você pega o mato alto ali, né? O status já rolou, né? Mas é bacana, cara, que você se torna com o tempo, né? Claro, com a construção, fica tão próximo, você chega a cobrar, porque TI normalmente eu sou cobrado, né? Mas também tem hora que eu falo, cara, ó, esse projeto aqui, cara, não tá andando não, viu? Eu tô com coisa aqui parado, tem definição que tá com você, e aí sua equipe não tá demorando, cara, eu preciso de uma definição, senão não vai andar. Depois não vem dizer que, não sabia, não sei o quê. Cara, você quer alguma ajuda? Pode ajudar? Com quem que você... Dá pra falar com alguém, delega alguém do seu time, se precisar, por quê, cara? Porque a gente tá com o time mobilizado, tá com nós acordamos um prazo, mas eu preciso de algumas definições também. Então você cria até essa leveza de tratar os temas, por mais complexos que sejam, com transparência. Por quê? Porque você está próximo, você porque eles existem, né? Eles existem, claro. Porque, pô, se fosse tudo fácil, já estava feito. Sim. Uma empresa, eu trabalho na empresa fazer 49 anos em agosto. Então, se fosse o que era fácil, alguém já fez lá atrás, né? Se tivesse tudo certo, não precisava de 130 pessoas para ajudar a organizar. Né? Talvez uns 10 lá só para manter atualizado. Batia lá e... Então, eu acho, a proximidade, eu acho que gera muito valor. Primeiro porque nós somos humanos, são relações humanas no final, numa empresa. Uma empresa é um conjunto de CPFs, né? E quando você tá ali, cara, o cara quer até confiança de, na hora que tem um problema, cara, em vez de mandar aquele e-mail copiando Deus e o mundo,
ele cata o telefone, cara. Porque ele fala com você o Isso tempo facilita inteiro. demais, né? Sabe o que é negócio, cara? Você tem os alertas prévios. Cara, várias vezes. Outro dia mesmo a gente estava com uma questão de uma cobrança num cliente que saiu com um documento de transporte com valor equivocado. Aí me liga o VP, que era uma operação especializada. Aí o VP estava acompanhando. Bandeiro, cara, acho que a gente fez alguma coisa errada, cara. Porque a gente está emitindo aqui uns documentos de uma operação específica para um cliente e o valor que está saindo impresso não está incorreto, cara. Tem alguém do time que pode dar uma subida aqui para dar uma olhada com o meu time? Aonde, cara? O cara Ele já ia sabia, mandar e-mail ele já com sabia dois... que tinha dado merda, não, né? Cara, não, mas não é isso, não é nem isso, cara. Ele ia O cara já mandar... todo... Isso, a TI por padrão ia tomar dois pés no peito. Eu tava que nem aquele filme do Bruce Lee, quando tava com o pé aqui, conforme não sei o que lá, informa o que errado. Aí eu falei, cara... Mais uma vez. Ele liga falando que ele achou até que alguém tinha feito um erro. E foi meio erro dos dois lados. Existia uma trava sistêmica de um limite. Era uma operação especial com um valor acima desse limite e a equipe comercial esqueceu dessa trava. Aí quando a minha equipe falou, cara, mas e a trava que você colocou? E é mesmo, cara, esquecemos. Um sabia da trava, outro não sabia. É enfim. Isso, mas você vê, não subiu como ticket de bug. Porque o padrão é... Puxa vida, para não falar outra coisa. Não, ajuda, né? Me ligou isso. Não virou nem ticket. Cara, não ligou. Eu acho que a gente fez alguma coisa errada. Sim. Porque a confiança era tanta que falou, cara, isso não tá errado normalmente. Você sabe que chegar nesse nível não é fácil, né? Ou ainda mais no mundo de hoje. Mas também não foi de um dia para o outro. O que eu falei é o quê? Essa construção. Foi bacana, eu acho que é uma pergunta super bacana, porque às vezes, cara, acho que nós da TI, às vezes, nos escondemos atrás do notebook. Nos escondemos atrás do sistema. E essa a gente tem um treinamento de liderança que é bacana. Aí tem a pessoa que ministra o treinamento, ela fala, é uma reflexão para dentro. É reflexão para dentro, né? Ela brinca, né? É reflexão para dentro. E a gente, às vezes, a gente se esconde atrás do notebook, do Outlook, do sistema. O sistema. Cara, o sistema, cara, não é isso. O sistema é um sistema. Ele vai fazer o que a gente quer. Os procedimentos ou não comando. Tem mudanças, são mais complexas ou não. São mais difíceis, eu concordo, é verdade, entendeu? Mas até para dizer o não, quando você está bem embasado, é próximo, você conhece, existe uma relação de confiança entre as partes, o não é diferente. Agora, quando você não sabe, é aquele não vazio, é não por não. Aí fica personalizado. Aí fica afastado. Aí fala, pô, é isso, tá vendo? A TI não me entende, a TI não entende o negócio. Sim. A TI tá no momento da TI. Então, como é que eu tenho um momento da TI se eu trabalho numa empresa que o negócio não é TI? Então, não tem um momento da TI. Nós temos que ter um momento do negócio. E aí vem, você, mas Manuel, vai fazendo qualquer coisa? Não. Por isso que você tem o não. O dizer o não. Tem um norte estratégico. O norte estratégico. Fala, cara, peraí. Até para lembrar, cara, olha, me parece que não tá... Mas será que a gente está se perdendo, não? Não tem rastreabilidade nesse projeto aí. Não tá ligado com que meta aí da empresa. Não, chega ao ponto assim... Que às vezes acontece, né? Não, às vezes, por exemplo, como a área de projetos é comigo, né? Não, a gente tem que fazer mais isso. Peraí. Turma, e esses 3 projetos que estão trabalhando com a mesma área, com as mesmas pessoas em andamento, o cara vai dar conta de mais um?